Muito bom dia a todos os que estão aqui presentes neste prédio. Bom dia a você que está nos acompanhando tanto pelo Zoom quanto também pelo YouTube. Muito bom estarmos juntos, presencial e juntos também, virtual, né? Bom estarmos aqui para aprendermos, continuarmos a aprender a palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando, desde o livro de Gênesis, algumas histórias na Bíblia e fazendo algumas aplicações para a nossa vida hoje. A Bíblia tem grandes lições através da história do povo de Deus, lições importantes para a nossa vida hoje. Nós vamos continuar então neste pensamento dessas lições. E antes de nós começarmos, você que está em casa, você que está aqui presente, quando você escuta a palavra aliança, o que é que vem em sua mente? Vamos primeiro ouvir os que estão em casa para a gente fazer um teste do som, aí depois eu quero ouvir alguns que estão aqui também. O que você pensa em aliança? E eu vou pedir aos que estão em casa, fiquem à vontade, né? Se quiserem ligar os seus vídeos, né? O áudio também, com certeza, para falar, mas fiquem à vontade para ligar o seu vídeo, porque aí os irmãos que estão aqui no prédio vão poder ver você, que eu creio que todos nós estamos com saudade, mas não podemos estar fisicamente, para pelo menos ver o rostinho um do outro, né? Já ver aquele sorriso. Aqui fica difícil de ver o sorriso, mas pelo zoinho a gente sabe que está sorrindo, né? Então vamos lá, o de casa aí, o que você pensa sobre aliança? A aliança é um compromisso. É um compromisso ou uma promessa que você falou, Adriana? É um compromisso. Ok. Muito bom, obrigado. Quando a gente cria uma aliança com alguém, a gente combina, né? Tem esse compromisso de uma união, de uma aliança, né? Então eu vejo como um compromisso. Muito bom, ótimo. Quem mais? Aqui agora, os que estão presentes, o que você pensa em aliança? Eu não sei se alguém lá de casa levantou a mão também. Quando você pensa na palavra aliança, e aqui quem estiver no prédio, levanta a mão para falar, que o Murilo vai entregar o microfone, olha lá, a Luciana, o Márcio, para os irmãos lá de casa também poder ouvir. É um acordo. Um acordo, muito bom. Aliança é um acordo. A aliança, ela também tem um sentido de ser ligada totalmente. Igual a aliança do casamento, ela não tem uma separação para você clicar nela. Ela é totalmente ligada, então ela é fechada. Muito bom, ótimo ponto aí sobre a aliança, né? É algo que está fechado, né? Está ligado, unido. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre isso. Ivonete, o que você pensa sobre aliança? É um sinal de compromisso. Um compromisso, muito bom. Lá atrás, Murilo, a Laura, aliança, o que vem no seu pensamento, Laura? Aliança também normalmente vem de uma coisa necessária, como já Adão e Eva Eva foi criada porque era necessário que o homem tivesse alguém para não estar sozinho. A aliança, como nós vemos na época dos reis, na época de batalha, eu não consigo ganhar isso sozinho. Vou fazer uma aliança com os povos à minha volta para ir na batalha comigo, por exemplo. Muito bom, ótimo. A aliança, né, pode ter esse sentido também, né, de um apoio, né? Daniel? Ótimo. Um contrato entre partes, o Daniel falou aqui. Muito bem. Aí de casa, alguém mais? Alguma coisa sobre aliança? Eu fico olhando a tela aqui, mas é de lá. Como é que é, Leila? Pacto. Um pacto. Muito bom. Bem, nós cristãos, nós somos fruto
de uma grande aliança. Nós somos frutos de uma grande aliança que Deus firmou, né, com o patriarca Abraão, há aproximadamente aí mais de 4.000 anos atrás. E toda aliança, como foi dito aqui, ela é firmada com compromisso de ambas as partes, né? Porém, dentro da aliança, é bom nós sempre pensarmos nisso, né? Quando a gente vai ver essa grande aliança nas Escrituras, e até mesmo, às vezes, dentro de alianças que são feitas, acordos que são feitos, muitas vezes uma das partes que tem mais autoridade, mais poder, vamos dizer assim, humanamente falando, às vezes mais poder aquisitivo, geralmente, às vezes, tem uma parte na aliança, em determinadas alianças, que tem uma parte que ela realmente ela tem mais autoridade dentro dessa aliança, como nós vemos a aliança, né, que Deus fez lá com o patriarca Abraão, depois com a nação de Israel, né? Deus firmou grandes alianças, mas a gente sabe quem era na parte desta aliança, quem tinha mais peso, mais autoridade, não só por causa do poder, mas por causa de que esta parte da aliança é que tem realmente a força para sustentar a outra parte, tá? Bem, vamos ler a nossa Bíblia então, Gênesis capítulo 12, a história que acredito que muito poucos de nós conhecem aqui, a história de Abraão. Talvez uma minoria aqui entre nós conheça, né, a história do patriarca Abraão, em Gênesis capítulo 12. Muito bem, vamos ler Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 6. Eu vou pedir que alguém aqui possa ler, que está presencial, possa ler dos versículos de 1 a 3, e depois alguém que está aí de casa, ler, por favor, do 4 até o 6, tá? Quem é aqui presente pode ler de 1 a 3, por favor. Um de cada vez, hein? Aqui, ó. Olha lá. Vai levar o microfone para os de casa poderem ouvir também. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Desculpa, Gênesis 12, Desculpa. versículos de 1 a 3. Versículos de 1 a 3. Aqui, né? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos céus, de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora alguém de casa, de 4 a 6, por favor. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Muito bem, obrigado, Dirceu. Versículo 4. Diz que Abraão tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. Eu estou muito longe de chegar nessa idade ainda. Eu nem penso ainda sobre isso. Mas eu sei que tem muitos que estão pertinho de chegar aí, né? Então, o que você pensa aí
com 75 anos de idade, fazer o quê? O que você pensa em fazer com 75 anos de idade? Hã? O Alisson, eu ainda trabalho contigo, meu Deus. Fala um pouquinho mais alto, Dirceu, por favor. Eu ainda trabalho numa empresa e cultivo o meu Deus. Eu não consegui ouvir o Dirceu. Vamos lá. Que ele ainda trabalha Ah, sim. e ele continua cultuando a Deus. Poxa vida, isso, Dirceu. Dirceu. Mas pela sua Exatamente. fala, parece que você está esbarrando essa idade, mas não parece, não. Obrigado, você é muito gentil. Obrigado, Dirceu. Quem mais? O que você pensa com 75 anos de idade, fazer o quê? Pode falar, gente. Eu sei que muita gente que está pensando numa rede, eu estou vendo a mente aqui, ó. Está saindo aqueles balãozinhos, igual nas histórias em quadrinho, né? O desenho de 2 coqueirinhos, uma rede assim, balançando, uma aguinha de coco do lado. Aquele cafezinho moído na hora, biscoitinho de polvilho. Com 75 anos, eu quero andar num parque com meu neto e falar das maravilhas de Deus para ele. Amém? Opa! Aí, ó. Então, muitas coisas a gente pode pensar, né? Ficar com os netos, aposentar. Eu não sei o que Abraão tinha em mente. Eu não faço minha ideia do que Abraão tinha em mente. Mas pelo texto aqui, se você pega até um pouquinho antes, no capítulo 11, 27 ao 32, vai falar um pouco sobre Abraão, seus pais. E se você estuda um pouco mais da onde Abraão saiu, da região, né, lá de Ur, dos caldeus, uma região que depois foi a região da Babilônia, a região onde havia muita idolatria e pessoas muito ricas. Abraão, com certeza, pelo texto aqui, fala no versículo 5, que ele levou todos os bens que havia acumulado, seus servos comprados em Harã. Então, com certeza, Abraão não era uma pessoa que saiu da sua terra porque estava buscando recurso financeiro, porque muitas vezes a gente sai do lugar de onde a gente está porque está escasso de trabalho e tudo mais. Com certeza não era o caso de Abraão, né? Já com uma idade de 75 anos, nós estamos vendo aqui que era uma pessoa que tinha bens, e uma pessoa naquela época, para ter servos, ele tinha que ser realmente uma pessoa que tinha muitos bens, não é? E aqui nós estamos vendo no capítulo 12 algo interessante, né? Deus chamando Abraão e querendo aqui fazer uma aliança com Abraão. Abraão com certeza ia ter decisões difíceis para ser tomadas aqui. Alguém aqui tem alguma história da sua vida, alguma coisa curta, né? Quando eu falo história da vida, não complica a coisa, é curta, hein? É historinha, né? Mas alguma coisa que você já passou, que alguém te chamou para uma aliança, por um acordo, e você tinha que tomar uma decisão difícil sobre isso? Você de casa aí também, já passou por essa experiência? Alguém te chamou para fazer uma sociedade, alguma coisa, e você ia ter que tomar decisões muito difíceis para isso? Robin? Eu estava num acordo com o Senhor, a gente estava num acordo de trabalho. Sim. E daí eu veio a descobrir que ele estava me furtando. Ele estava me furtando. Então eu tinha que tomar uma decisão. Eu orei muito, eu falei, Senhor Deus, se eu estou fazendo essa pessoa errada, por favor, não me abençoe mais. Mas eu vou cortar ele. Não cortar com faca, eu vou parar da associação, né? Sim. E parei. Pão! E esse foi difícil para mim, porque a gente tinha feito um acordo, mas era um acordo que foi muito mal, muito mal. Obrigado, Robin. É difícil, decisões quando está se fazendo um acordo ou quando está dentro de um acordo, decisões são muito difíceis. Agora,
Pelo que nós estamos vendo aqui, Abraão ia ter decisões muito difíceis a serem tomadas. Então, haja vista a idade de Abraão, pelo que Deus está descrevendo aqui no versículo 1 até o versículo 3, que decisões difíceis nós conseguimos ver aqui, que Abraão ia ter que tomar para aceitar esse chamado de Deus. Quais decisões aqui que nós vemos aqui que apresenta o texto para nós? Adailton. Ótimo. Obedecer, né? Primeira decisão difícil aqui, ele ia ter que sair, abandonar sua terra, para fazer parte desse chamado, desta aliança que Deus está falando com ele. O que mais? Além de sair da sua terra. Abandonar a família. Abandonar a família, sair, não é? Saia do meio dos seus parentes. E não é só dos parentes, hein? Porque sair do meio dos parentes às vezes é fácil, né? Mas da casa do pai é mais difícil, né? Porque pai é pai, mãe é mãe, né? Sair do meio dos parentes, às vezes, a gente até quer sair do meio dos parentes, né? Mas sair da casa dos pais já é mais difícil, né? Decisão difícil para Abraão. O que mais que nós podemos ver aqui, Edmárcia? Depois ele vai para uma terra que ele nem sabe, né? Para onde que ele iria, né? Exatamente. Né? Ele ia para um lugar que ele nem fazia ideia. Agora, você imagina, você está num lugar aonde você fez o seu patrimônio, né? o seu patrimônio, a sua vida, a sua casa, você tem ali os seus bens, e você tem que deixar isso. É tão gostoso quando a gente, né, tem a casa da gente, a gente faz, constrói com tanto sacrifício, está lá construindo, de repente você tem que deixar ela. Né? O que mais? Sim, Alan e Laura. Também ele ia ter que mudar seu estilo de vida, né? Um país que em uma região onde era politeísta, e Deus ia ser o Deus dele agora. Exatamente. Um monoteísmo. Ótimo. Alan? Uma coisa é você mudar quando você é jovem, né? Sim. Mudar depois que você já se aposentou, né? Já está com a sua vida toda estabilizada, tranquila, estabilizada, não é? Sim. Já tem a sua rede lá na varanda. 75 anos de idade, você fazer isto, muito difícil. Muito, né? Difícil, muito difícil. E uma coisa que é interessante, a Laura falou um pouco sobre isso, é a questão da religião. Né? A religião, a bagagem espiritual é uma coisa muito difícil para uma pessoa abandonar. Abraão, se você depois pode ler lá o capítulo 11, a partir do versículo 27 de Gênesis, fala lá de onde Abraão saiu, enfim. Abraão morava numa região junto com seus pais, que era a região da Mesopotâmia. A religião que imperava ali era os deuses, né, feitos por mãos humanas, enfim. Havia cidades e nessas cidades vários deuses, né, mais ou menos uma ideia aí como Paulo chega lá em Atenas, na Grécia, né, vê estátuas de deuses para todo lado. Então era muito comum isso na vida de Abraão, né? E ele ia precisar deixar a sua bagagem espiritual. E era tanta idolatria que existia onde Abraão e seus pais moravam, que quando Josué, um pouco mais para frente da história, quando Josué, depois de assumir a liderança da nação de Israel, Josué acaba de concluir o plano de Deus e as 12 tribos de Israel estão estabilizadas na terra de Canaã.
as últimas palavras de Josué falam um pouco sobre os antepassados do povo de Israel, que incluía Abraão. E olha só o que Josué fala sobre isso, lá em capítulo 24, Josué, capítulo 24, quando Josué, então, vai fazer um desafio para a nação de Israel, para que eles permanecessem firmes e fiéis. Josué vai dizer o seguinte, Josué, capítulo 24, a partir do verso 14, tá? Eu vou ler aqui. Josué 24, 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Esse além do Eufrates era a região de Abraão, que quando os antepassados dos israelitas envolve Abraão. E Abraão, ele morava nessa região além do Eufrates, que era a região de Ur, dos caldeus, e que Abraão saiu então dessa religiosidade, para então vir para a terra de Canaã, e depois sabemos que a nação de Israel foi para o Egito, e adoraram os deuses do Egito, por isso que Josué fala, olha, de agora em diante abandonem os deuses dos seus antepassados. Então Abraão está falando, Josué está falando tanto de Abraão, quanto aqueles antepassados que viveram no Egito e também adoraram os seus deuses. Então Abraão, ele viveu os seus 75 anos numa região de pura idolatria, adorando deuses nessas regiões. Bem, essa história de Abraão, e durante esses domingos agora, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que não vai dar tempo tudo hoje. Mas essa história do chamado que Deus faz a Abraão, é o começo de uma grande aliança. Então, esta é a grande lição que nós vamos aprender por esses domingos. O começo de uma grande aliança, que inclusive nós cristãos hoje, nós somos fruto hoje deste começo dessa grande aliança que Deus faz com Abraão. Agora, quando Jesus, através do poderoso Evangelho, nos chama, cada um de nós, ou podemos usar o verbo no passado também para alguns de nós, nos chamou para participar da sua aliança, que lá em Mateus capítulo 28, Jesus vai falar sobre a nova aliança, que seria, ou que foi, selada então com o sangue dele. Então Jesus hoje, assim como Deus chamou Abraão para esta grande aliança, que nós vamos ver alguns detalhes dela no próximo domingo, assim também Deus hoje nos chama, através do Evangelho, para esta grande aliança, feita através de Jesus. Então Jesus, ele nos chama, e na mesma maneira, da mesma forma, nós vamos encontrar esta lição de decisões difíceis, importantes que temos que tomar para seguir Jesus e entrar nesta aliança. Então é sempre importante para nós relembrarmos esses compromissos dessa aliança, para nós que já entramos na aliança, tanto quanto também, se algum dia você encontrar alguém que quer seguir Jesus, ou que já está a caminho de seguir Jesus, você pode ajudar essa pessoa a falar para ela dessa grande aliança que Deus quer fazer com ela, porém, ela vai precisar tomar decisões difíceis. Vamos lá então para Lucas capítulo 14, Evangelho de Lucas capítulo 14. Dirceu quer falar. Pois não, Dirceu?
Se me permite só uma observação, Abrão, né, na época ele era Abrão, ele, 75 anos, para ele era jovem ainda, pelo tanto que ele viveu, né? Muito jovem, Dirceu. Concordo plenamente com você. Muito jovem. Muito jovem. Ele morreu com 175 anos. Ué, tá vendo? Então ele era jovem, né? Com certeza. Eu só não posso dizer dos que têm 75 anos hoje se estão na mesma juventude, né? Mas que naquela época sim, era. Hoje é diferente, né? Claro. Muito bem, vamos lá então. Lucas capítulo 14. Eu vou ler aqui os versículos 25 a 27. Lucas 14, 25 a 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus? Alguém pode me ajudar aqui, que estão presentes, de casa? O que é ser um discípulo de Jesus? Edmárcia? Um seguidor de Jesus, ok. O que mais? Fazer somente a vontade dele. O que mais? O que significa ser um discípulo de Jesus, tal qual ele está dizendo aqui? Colocar Deus em primeiro lugar, levar a palavra do Senhor. Então, Márcio, o que é ser um discípulo de Jesus? Nos primeiros estudos que eu tive aqui há muitos anos atrás, eu aprendi... Não é 75 anos atrás não, né, Márcio? Quase. Eu aprendi algo muito interessante sobre discípulo, diferente do aluno. Nem sempre o aluno vai fazer aquilo que ele aprendeu. E o discípulo, ele vai fazer aquilo que ele está aprendendo do mestre. Ótimo, obrigado, isso mesmo. Então o discípulo, ele tem o compromisso de praticar aquilo que está aprendendo do mestre, de seguir os passos do mestre. Mas Jesus está dizendo aqui, então, é interessante no versículo 25, que uma grande multidão estava acompanhando Jesus. E Jesus então se vira para essa multidão e fala com essa multidão. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Se alguém quiser então ter uma aliança comigo, fazer parte comigo nesta caminhada, se alguém quer fazer uma aliança, entrar na minha aliança, Jesus está dizendo, vai precisar tomar decisões difíceis. Vai precisar tomar decisões difíceis. E essas decisões vai envolver, muitas vezes, você deixar os parentes. Não é? Quando fala deixar os parentes, o que está querendo dizer? As práticas, a maneira de viver, que se não tiver de acordo com a vontade de Deus, não vai funcionar. Pai, mãe. Podemos aqui pegar aquele texto de Abraão, incluir aqui. Muitas vezes, vamos ter que deixar coisas materiais que vão nos atrapalhar a seguir Jesus. Rapidamente, alguém tem alguma experiência de uma decisão difícil que você teve que tomar, quando você ouviu o Evangelho, quando você entendeu
que era através desta aliança com Cristo que você teria o perdão dos pecados, que você teria a salvação da sua alma, e você pesou o que você teria que abandonar para poder então fazer essa aliança com Jesus? Alguém tem alguma coisa? Ivonete, depois a Priscila. Deixar de praticar as coisas antigas. E que não eram ruins humanamente falando, né? Não eram ruins, porque as coisas antigas, que muitas vezes você está falando a questão do pecado, né? Que muitas vezes, se o pecado fosse ruim, alguém pecava? Hã? Por que ninguém come fel? Hã? Não é mel não, estou falando fel. Por que ninguém pega um felzinho e joga um pouquinho de fel assim na salada? Por quê? Porque é ruim. Então ninguém come fel porque é ruim. Mas todo mundo gosta, né, de um molho tártaro na salada, porque é gostoso. Então, por que o homem peca? Porque é gostoso. Se fosse ruim, ninguém pecava, né? É a gente deixar a nossa bagagem, né? Deixar a bagagem espiritual. Isso que eu aprendi bastante. Sim, exatamente. Porque você ficar olhando para trás, o que você fez, o que aconteceu lá, você não vai conseguir seguir Jesus, nunca. Exatamente. Muito bom. Então nós estamos vendo essas lições através da vida de Abraão, que é refletida no tempo que Jesus estava andando aqui nessa terra, e Jesus mostrando para os seus discípulos naquela época, exatamente o que Deus estava falando para Abraão, Jesus está falando para os seus discípulos, e é o que ele fala com a gente hoje, para aqueles que querem segui-lo. Tá? Nós vamos continuar falando isso a partir do domingo que vem, né? Nós vamos continuar falando e entrar um pouco nessa questão da aliança. Jesus, ele nos convida a fazer parte desta grande aliança, através dele. Uma aliança em que, da nossa parte, ele quer que nós realmente possamos calcular o preço daquilo que nós precisamos abandonar para segui-lo, porque ele sabe, como aquele jovem rico que Jesus encontrou, e que Jesus conversou com ele, o que pesou mais para o jovem rico era a sua riqueza. E Jesus sabe, né? Por isso que ele dá esses desafios, por isso que Deus deu aquele desafio para Abraão. Deus sabia que Abraão não iria conseguir concluir o plano de Deus se Abraão continuasse do jeito que ele estava, aonde ele estava. Assim também Deus conosco. Ele também sabe que ele mostra para nós, para a gente refletir o que nós precisamos tirar da nossa vida. Porque assim como Deus usou Abraão para ser o pai de uma grande nação, Deus também quer usar cada um de nós para trazer pessoas para formar essa grande nação do reino de Deus. E Ele quer usar cada um de nós. E para isso Ele vai nos ajudar a tirar essa bagagem espiritual, a tirar as coisas que precisamos tirar, para que Ele possa concluir o plano dEle, através da nossa vida, assim como Ele fez através de Abraão. Ok? Domingo que vem nós vamos continuar com este assunto. Obrigado aí vocês que estão de casa, vocês que estão aqui conosco participando desta aula. Muito bons comentários, boa leitura. Nós vamos...